O que é que se passa com as 7 magníficas? Será que esta outperformance que têm dado ao SP500 nos últimos anos está condenada ao fracasso? Vamos virar o jogo e começar a ver estas ações a cair, a cair, a cair? Ou será que é apenas um solavanco para as 7 magníficas continuarem a sua ascensão como têm demonstrado nos últimos anos? É isso que vamos descobrir neste vídeo. Caso ainda te estejas a perguntar o que é que são as magníficas 7 porque estiveste a viver numa caverna este tempo todo, estou a brincar, ok? Caso te estejas a perguntar o que é que são as magníficas 7, o termo deriva de um filme de 1960 que se chamava The Magnificent Seven e foi recentemente trazido para o mundo financeiro por Michael Hartnett, que é um analista do Bank of America. Em 2023 ele trouxe este termo das magníficas 7 que começou a ficar popular na indústria do investimento e referia-se àquelas que eram as 7 empresas que, do ponto de vista de performance acionista, estavam a trazer muito melhores resultados que outras empresas cotadas em bolsa, muito devido à sua inovação tecnológica, à sua dominância no seu nicho de mercado em que operavam, devido aos seus balanços fortíssimos que lhes permitiam continuar a investir para o futuro, devido ao valor das suas próprias marcas, devido à investigação, ao desenvolvimento, a tudo isto realmente torna-as magníficas. A verdade é que elas têm apresentado uma performance absolutamente extraordinária nos últimos 5 anos, todas elas mais do que dobraram o investimento acionista, algumas delas mais do que triplicaram, algumas mais do que quadruplicaram e a Nvidia foi sem dúvida a rainha delas todas, mais de 1600% só nos últimos 5 anos. É mesmo preciso retirar a Nvidia deste gráfico para observarmos melhor a performance das outras empresas. E mesmo que retiremos a Tesla, aí sim conseguimos ver melhor todas as outras 5 magníficas. Mas como tu vês, todas elas conseguiram trazer retornos excepcionais nos últimos 5 anos àqueles investidores que tiveram alguma ou várias destas 7 magníficas. Só que a verdade é que todas elas estão a cair desde o início do ano. A Alphabet, que é a tamanho da Google e do YouTube, cai quase 10%. A Microsoft cai mais de 6% desde o início do ano. A Apple apenas 4%. A Amazon 6,5%. A Tesla 28%, o que é extraordinário. E a Nvidia 16%. Safa-se só a Meta, que realmente sobe mais de 7% este ano e que é uma das minhas principais posições no portfólio, felizmente. Todas elas têm apresentado resultados recentemente para o ano fiscal 2024 e isso permite-me inferir um pouco melhor sobre o desenvolvimento recente das suas operações, mas também sobre as perspectivas para o futuro, porque lembra-te, quando estamos a investir nos mercados financeiros, estamos a precificar algo segundo as perspectivas que temos para o futuro daquela empresa. E vou começar esta análise por ordem alfabética, por isso Alphabet é a primeira empresa das 7 magníficas que vemos que as receitas no último trimestre do ano passado aumentaram 12%, os serviços da Google aumentaram 10% e os serviços na cloud aumentaram uns impressionantes 30%. Por isso, de uma forma geral, o crescimento para o total de 2024 até acelerou face àquele crescimento que tinha sido em 2023 face a 2022. Passamos a ter receitas a subir a 14% ou 15% se a moeda tivesse mantido constante. O certo é que a margem operacional melhorou para 32% e o lucro líquido também aumentou consideravelmente. A empresa trouxe uns impressionantes 100 bilhões de dólares em lucro líquido já depois de todas as despesas contabilizadas. E vemos que todos os setores de uma forma geral melhoraram, exceptuando o Google Network. Por isso, Google Search aumentou, YouTube Ads aumentou, Google Network diminuiu. Google Services
realmente de uma forma global, vimos um grande aumento, e a Google Cloud, que ainda representa uma fração daquilo que é o negócio no geral, mas que ainda assim tem aqui uma representatividade interessante, um crescimento bastante considerável. E a verdade é que os lucros operacionais estão a melhorar bastante, porque trazer 32,8 bilhões de dólares em Google Services sobre 84 bilhões de receitas representa uma margem operacional de 39%. Já trazer 2 bilhões em Google Cloud de lucro operacional perante quase 12 bilhões de dólares em receitas traz uma margem operacional de 17,5%, um incremento considerável face a 2023. E lembrar que a Alphabet instituiu um dividendo recentemente, tal e qual como a Meta Platforms, que já lá iremos. De uma forma geral, um ótimo balanço, com ativos totais agora a totalizar 450 bis, bem mais do que os 402 do ano passado, e com a dívida de longo prazo a diminuir de 11,8 para 10,8 bilhões, o que é sempre interessante. A empresa continuou a recomprar ações, passou de 12,7 milhões para 12,44 milhões de ações em circulação, por isso claramente esteve às compras, mas o grande desafio vem aqui. Se nós formos ver a folha de fluxo de caixa, o que é que nós encontramos? Que em termos de atividades de investimento, compra de propriedade e equipamento tem vindo a aumentar consideravelmente. 62% de aumento em aquisição de equipamento e propriedades, sobretudo para centros de dados, sobretudo para aquilo que não se fala de outra coisa senão de inteligência artificial. E por isso os investidores começam-se a perguntar se todo este mega investimento em inteligência artificial vai trazer frutos já no curto prazo ou se só muito lá à frente, e por isso vamos ver como é que se justifica a avaliação atual das ações. Certo é que a empresa tem gerado fluxos de caixa suficientes para investir nas suas operações de investigação, desenvolvimento, procura de desenvolver aqui os data centers para a inteligência artificial e todos os seus serviços, que opera na terceira maior cloud do mundo, por isso até aqui tudo certo. Mas a questão é esta, é que a Alphabet está a investir 75 bilhões em AI, enquanto que temos as receitas na cloud a desiludir um pouco aquilo que seriam as expectativas dos investidores, enquanto que eles ao mesmo tempo estão a ver mega investimentos e que no curto prazo, pelo menos, vão retirar à equação um pouco aquilo que seriam os lucros gerados. Até aqui tudo certo, a empresa o que importa é que gere boas margens, seja eficiente, seja rentável, não há dúvida alguma de que ela o é, com ROICs acima de 30% arranja mais negócios destes, ok? Mas a questão que se põe é possível desaceleração de crescimento que tinha vindo a surgir até agora. Se nos últimos 2, 3 anos tínhamos visto crescimentos mais céleres, os próximos 2, 3 anos poderão ver crescimentos nas receitas um pouco menores do que aquilo que seria ideal. E o certo é que ao longo dos últimos anos, com estes mega investimentos em AI, a Google tem vindo a piorar ligeiramente o seu balanço financeiro, porque tem ido às suas reservas de dinheiro para investir fortemente neste setor. Até aqui tudo certo, porque uma empresa com um balanço saudável como este é absolutamente extraordinário para fazer estes investimentos. Agora a pergunta que se coloca é até onde é que isto vai? De qualquer das formas, volto a dizer, rentabilidades absolutamente gigantes que mais do que superam os custos das operações, geração de fluxos de caixa constantes, algumas recompras de ações nos últimos anos, embora por vezes mais perto de máximos históricos do que outra coisa, mas ok, e a base de ativos sempre a crescer de forma quase linear. Então a questão tem a ver com o preço a pagar, e face aos lucros que são projetados para 2025, parece que temos um price to earnings abaixo das 20 vezes, o que, se formos a comparar com a média, até é um valor bastante aceitável. Efetivamente, a empresa andou a cotar perto das 30 vezes nos últimos 5 anos, por vezes mais otimismo, como em 2020, 2021, mas mesmo que vamos mais cá para trás,
a média andou realmente ali nas 28 vezes. Por isso eu diria que apanhar a Google perto de 20 vezes ou menos, como aconteceu em 2022, é uma pechincha. Já face aos fluxos de caixa, a empresa está a cotar atualmente perto de 30 vezes fluxos de caixa gerados, por causa sobretudo destes mega investimentos que tem feito em AI, um pouco longe daquelas 20 vezes a que também teve a cotar no final de 2022. Por isso eu não consideraria que, pelo menos nesta métrica, estaria assim tão barato. Finalmente, price to sales de 6 vezes, uma vez mais comparando com a pechincha que foi ali no final de 2022, a pagar apenas 4 vezes pelas receitas da empresa, eu não diria outra vez que estejamos em subavaliação, mas antes em correção face àquilo que tinha sido algum otimismo a mais ao longo de 2024. Por isso eu diria sinceramente que as ações estão perto dos seus valores justos, aqui nos 170 dólares, capitalização bolsista perto dos 2 trilhões. Talvez se baixarmos dos 2 trilhões, 1.8, 1.7 trilhões, talvez nos ofereça aqui ações perto das 150 dólares cada uma, que aí talvez já venha um price to earnings para 17, 18 vezes, price to free cash flow para perto de 20, 25 vezes, o que já seriam valores mais aceitáveis e a tornar aqui o investimento subavaliado, as ações subavaliadas e por isso o investimento mais atrativo. Passamos para a Amazon, que aumentou receitas em 10% em 2024, ou no último trimestre de 2024, digamos assim, com a maior parte das receitas a continuar a ser geradas naquilo que é a América do Norte, sobretudo dos Estados Unidos e Canadá. O resto, segmento internacional, a contribuir com 23% das receitas, mas a Amazon Web Services, que são os serviços na cloud da Amazon, que é número 1 a nível global, a representar já 15% das receitas, o que é extraordinário e vai-nos revelar aqui algo muito, muito interessante. Porque repara uma coisa, o lucro operacional da Amazon aumentou 61%, ou seja, as receitas aumentaram entre 10% e 11% se considerarmos o dólar ajustado ou não, mas o lucro operacional, por sua vez, aumentou 61%, o que mostra que a empresa está cada vez mais eficiente, que tem menos custos e que com as mesmas receitas consegue gerar muitos mais lucros. O mesmo é visível no lucro líquido, 88%, e isto deve-se sobretudo ao segmento da cloud. Enquanto que o negócio core, que é o comércio online, aumentou receitas 10% e o lucro operacional aumentou 43%, mesmo em termos internacionais, passamos de uma perda no último trimestre de 2023 para um ganho de 1.3 bis no último trimestre de 2024, com receitas a subir 8 a 9%, mas é no segmento da Amazon Web Services que se vê o maior crescimento, ou a maior taxa de crescimento e também os maiores ganhos em termos operacionais. E por isso, para mim, é aqui que a Amazon Web Services poderá começar a contribuir mais para o negócio da Amazon, é aqui que a Amazon em si poderá começar a ver um negócio diferente, um modelo de negócio diferenciado e que lhe trará mais ganhos a longo prazo. Infelizmente, o número de ações em circulação continua a aumentar a longo prazo. Claro, é para segurar, estas emissões de ações servem sobretudo para segurar funcionários top na empresa, porque hoje em dia é assim que a tecnologia funciona. É precisamente estando nos pacotes de compensação a atribuir mais ações a funcionários que são outstanding. Ok, ao longo de 2024 temos aqui quase 200 bilhões de dólares gerados em free cash flow, algo bastante interessante e uma vez mais uma mega empresa realmente magnífica 7. Para além disso, a empresa não para de inovar, lançou o Amazon Home, uma nova experiência de compras lá nos Estados Unidos e também em ambiente mobile. Tem crescido bastante aquilo que é o seu membership Prime e anunciou uma série de capacidades novas para a Amazon Web Services que tens aqui a descrição completa se quiseres ler. A empresa apresentou uma guidance já para o primeiro trimestre de 2025, com receitas a subir apenas entre 5% a 9%, por isso nada de extraordinário, com o lucro operacional a
ser estimado entre 14 bis a 18 bis, o que poderá representar uma perda face ao primeiro trimestre de 2024, caso venha nos 14 bis, ou um ganho caso venha nos 18 bis. Mas este tipo de incerteza normalmente não agrada nada aos investidores em Wall Street. As pessoas em Wall Street querem certezas e não incertezas. O certo é que com tudo isto a margem líquida tem vindo a melhorar ao longo do tempo e eu quero salientar esta secção porque estamos a falar de uma velhinha retalhista que já de ter margens líquidas nos 4, 5% já era extraordinário. Vai lá ver as Walmart, Target, etc. deste mundo para tu ver qual é a margem líquida. Normalmente não passa dos 3%. E o certo é que em e-commerce eles têm conseguido margens aqui muitas vezes a superar os 7, 8, 9 e agora até os 10%. E isto porquê? Uma vez mais por causa da cloud. Então eu acho sinceramente que a história de investimento na Amazon começa a mudar um bocadinho, vai deixar de ser apenas uma empresa de comércio clássico para passar a ser muito mais tecnológica, muito mais uma empresa de software. Claro, com o tempo a passar. Ainda assim, eu acho que com previsões de crescer as receitas a menos 10% ao ano, estar a pagar 3,5 vezes as suas receitas está ligeiramente acima do que seria desejável para encontrar uma pechincha. Isso aconteceu no final de 2022, quando as ações estiveram ali a cotar a menos de 2 vezes as receitas, mas hoje a 3,4 acho que ainda tem algo para cair, para surgir uma oportunidade de investimento bastante interessante, como nós gostamos, que são as pechinchas. Price do Free Cash Flow ainda nas 67 vezes, bastante caro face à média histórica, e também o Price do Earnings acima das 30 vezes ainda não agrada de todo. Face a estes crescimentos previstos, talvez possamos ver as ações a contrair mais uns 20 a 30%, talvez aqui para os 160, 170 dólares já começasse a olhar para a empresa novamente para possivelmente investir. Passamos para a Apple, que já vai um pouco à frente naquilo que é o ano fiscal, já vai no primeiro trimestre de 2025, é o que é. Mas as receitas a desiludir completamente, a crescer apenas 1,5% nos produtos e 13% nos serviços. Só que ainda assim os serviços representam apenas um quarto daquilo que são os produtos, ou seja, aquilo que é os iPhones, iMacs, os wearables, tudo isso representa aqui um crescimento muito, muito decepcionante. De uma forma global, a empresa cresceu apenas 4% e isto é importante para depois avaliarmos, contrastarmos aqui com a avaliação que a empresa está a cotar neste momento no mercado. Ainda para mais, considerando que é uma empresa de produtos, para todos os efeitos, a margem bruta continua a não ser tão interessante quanto outras empresas de software que vamos analisar aqui, mas ok, a empresa traz margens líquidas perto dos 30%, pois este último ano trouxe 36 bilhões de dólares em lucro líquido. A empresa tem vindo a recomprar ações, passou do ano passado de 15,58 milhões para 15,15 milhões de ações em circulação, só que há um problema de avaliação. O problema é que no ano passado a Apple lançou um plano de recompra de ações astronómico no valor de 110 bilhões de dólares. E eu, nesta altura, em maio de 2024, estava precisamente em Omaha a ouvir o senhor Warren Buffett e foi revelado no dia da conferência da Berkshire que o Buffett se estava a começar a desfazer rapidamente das ações da Apple. Aliás, se viermos aqui ao Data Roma, vimos exatamente isso. Por exemplo, primeiro trimestre de 2024, Warren Buffett reduziu em 12% a sua posição. No segundo trimestre, depois reduziu em 50% a sua posição. Claramente, as ações sobreavaliadas e a empresa a fazer recompras em máximos históricos era uma perfeita estupidez. O certo é que depois do Buffett andar a vender, as ações já quase subiram 40%, tornando-as ainda mais caras, já vamos ver a avaliação, mas uma coisa é recomprar as ações aqui abaixo dos 100 dólares, com avaliações que estavam aqui um price to earnings perto das 20 vezes, outra coisa é estar a recomprar ações aqui
acima dos $200 com price to earnings de 36 vezes. Chamem-me louco, mas a Apple está a cometer um erro enorme, o Buffett sabe disso e por isso é que tem vindo a reduzir. Continuou a reduzir no terceiro trimestre de 2024, mais 25% face à última posição, e só no último trimestre do ano passado é que não reduziu nada em Apple. Mas o certo é que a empresa está mais cara do que nunca, com crescimentos das receitas a um dígito. Estar a pagar 9 vezes as suas receitas é um perfeito disparate. Não é preciso ver sequer os históricos, mas ok, podemos abrir para ver que estamos a pagar pelo menos 3 vezes mais do que a média histórica que se pagava anteriormente. Ainda me lembro quando investi na Apple algures por aqui a pagar 3,5 vezes e que vendi algures aqui já tendo triplicado o meu investimento em 4 anos. O certo é que é uma insanidade total aquilo que a empresa está a cotar já desde a pandemia para cá. Ok, com lucros projetados a crescer a pouco mais do que 10%, estar a pagar aqui uns 35 vezes é um perfeito disparate. Uma vez mais, saudades dos tempos em que eu paguei apenas 16 vezes pelos lucros da empresa. Hoje a empresa cota a quase 35, 40 vezes. Just saying. Passamos para a empresa seguinte, Meta Platforms, conhecido pelo Facebook, Instagram, WhatsApp, Oculus, etc., e que continua a apresentar resultados absolutamente extraordinários. As receitas quase aumentaram 50% face há 2 anos atrás. Tudo que seja de publicidade, eles continuam a dominar completamente no espaço online. E apesar de que há 2 anos atrás os investidores só se focavam aqui no Reality Labs, apesar de eu estar sempre a dizer que eles deviam estar miúpes, mais miúpes do que eu que uso óculos, porque claramente as receitas não eram representativas face àquilo que era a família de apps que inclui Facebook, Instagram, etc, etc. O certo é que a Meta tem melhorado imenso as suas margens operacionais. Repara, nestes últimos trimestres da evolução, passamos de 38%, 40% para quase 50% no último trimestre do ano passado. Por isso, estamos a arrancar 2025 de uma forma soberba e não me admira que as ações no último ano até tenham subido mais de 30%. O que eu gostei mais na Meta foi precisamente a diminuição de despesas face àquilo que são as suas receitas. Se há 2 anos atrás as receitas administrativas representavam 10% das receitas, agora só representam 2%, o que é uma diminuição de 5 vezes neste segmento. Também aquilo que eram as despesas de marketing e vendas, que representavam 14% das receitas, passam para metade, apenas 7%. Aquilo que eram as despesas com investigação e desenvolvimento representavam 30%. A empresa continua a investir fortemente no seu desenvolvimento e ainda assim conseguiu diminuir os custos aqui para 25% e custos com as receitas gerais de 26% há 2 anos atrás passaram para 18% das receitas. Por isso a Meta aqui a mostrar-se cada vez mais eficiente, uma super empresa. Com os impostos sobre os lucros a diminuir nos últimos trimestres para 11, 12%, menos de metade do que era há 2 anos atrás, o lucro líquido continua a aumentar de forma surreal. Aumentou quase 50% face ao ano passado e 4 vezes mais face há 2 anos atrás. O certo é que a empresa está a gerar por trimestre mais de 10 bilhões em free cash flow. É absolutamente impressionante. Ainda me lembro lá atrás, há 2 anos atrás, quando eu disse que a Meta era a oportunidade da década, criticaram, na altura disseram que eu era um idiota, mas ainda bem, tenho saudades desses tempos do pessoal me chamar de idiota, porque é aí que se encontram as melhores oportunidades, não é verdade? E no final de 2022, em novembro de 2022, eu disse que era a oportunidade da década para a Meta. Tens o vídeo aqui em cima que falava sobre o tema e, claro, muitos dos meus alunos estiveram a comprar ações precisamente aí em mínimos ou muito perto dos mínimos e a ver as suas ações a subir mais de 400, 500% ao longo dos meses seguintes.
O certo é que a empresa tornou-se mais eficiente, por isso as margens têm melhorado, principalmente na base. A margem líquida está em recordes, perto dos 38%, rentabilidades também muito interessantes, 35%. E isto, claro, elevou as ações a níveis mais perigosos, mais caros, diria. As receitas prevêem-se aumentar a um ritmo perto daquilo que têm aumentado nos últimos anos. Também os lucros já vão diminuir. Se nos últimos 3 anos têm vindo a aumentar cerca de 20% ao ano, agora a perspectiva é para virem a 12%. E isso coloca as ações um pouco mais caras. As ações estão a cotar a 26 vezes os seus lucros, quando cá está, em 2022, houve esta pechincha de pagar menos de 9 vezes. Foi delicioso. Mas enfim, há 5 anos atrás, esta era uma empresa apenas focada naquilo que era a publicidade online. Agora, com o desenvolvimento dos óculos, realidade virtual, realidade aumentada, todo o investimento em AI, etc., pagar 25 vezes até me parece um valor justo para o valor da empresa. Não tão barato quanto há 2 anos atrás, a oportunidade já era, mas não é todo das 7 magníficas a mais cara. Compare-se com a Apple, que cresce a metade do valor da Meta e cota quase ao dobro. Enfim, passamos para a Microsoft, que também já vai adiantada, tal como a Apple, já vai no segundo trimestre de 2025, é o que é, e as receitas aumentaram 12%, a margem bruta aumentou 13%, lucro operacional 17%, lucro líquido 10%, por isso bons resultados de uma forma global. O desenvolvimento na cloud tem sido impressionante, com crescimentos sempre a superar os 20% trimestre após trimestre após trimestre e com margens muito mais interessantes na cloud. A empresa continua a distribuir dinheiro pelos seus acionistas via dividendos e recompras de ações e a gerar fluxos de caixa muito interessantes, 22,3 bilhões de dólares no último trimestre, um aumento de 18% face ao igual trimestre do ano anterior. Só que o free cash flow diminuiu cerca de 30% porque a empresa tem maiores gastos de capital nos últimos meses com todo aquele desenvolvimento ligado a AI. O certo é que a Microsoft é hoje a segunda maior cloud e tudo que se liga a AI, eles estão à frente do mercado. Cá está a Intelligent Cloud a subir 31%, na Azure 21%, mas também tudo o que tem a ver com produtividade, como o Microsoft 365 que nós conhecemos, com o Excel, o Word, PowerPoint, etc., a subir 16%, e por isso de uma forma global bons resultados. A administração ainda apresentou um outlook para o terceiro trimestre do ano fiscal 2025, que é o nosso segundo trimestre do ano civil, lembra-te? E também apresentaram um outlook para o ano total de 2025, com receitas esperadas a crescer a 2 dígitos, ou seja, acima dos 10%, despesas operacionais a subir apenas a 1 dígito, o que é sempre interessante, porque traz um lucro operacional ainda maior. Por isso a empresa espera crescer lucros operacionais a 2 dígitos e que a margem operacional fique muito semelhante àquilo que foi no ano passado, ou seja, não se espera grandes ganhos aqui. De uma forma global, parece que a principal unidade de negócio, que é aquilo que é o comercial e produtividade, parece estar a crescer a ritmos não tão interessantes. Isto pode desiludir os investidores. Já na cloud até se espera que, por exemplo, nos produtos de servidor haja uma diminuição, embora com o crescimento da Azure o crescimento venha de uma forma estonteante, entre 31% e 32%. Mas de uma forma global parece-me que estas perspectivas para o total de 2025 estão a desiludir os investidores. O certo é que a Microsoft em 2024 foi a única das 7 magníficas que não bateu o índice SP500, que subiu 23,3% no ano passado. A Microsoft subiu menos de metade disto. Todas as outras magníficas subiram mais que o SP500, exceto a Microsoft. E por isso está aqui precificado também uma desilusão perante os resultados mais recentes da Microsoft e perante as perspectivas que os investidores esperam da empresa. Sem dúvida alguma que esta é uma empresa magnífica, com margens muito, muito altas, rentabilidades também muito elevadas, só que tem estado a cotar acima de 30 vezes lucros e acima de 40 vezes free cash flow, e isto faz com que estejamos bem acima da média histórica da empresa
e faz com que os investidores não vejam aqui ainda uma oportunidade. Eu diria que se voltarmos a ter estes níveis de 2022 e 2020, com price to earnings aqui perto das 23, 25 vezes, pode ser interessante. No free cash flow, algo semelhante, se voltarmos a vir aqui perto das 25 vezes, pode ser interessante. Para já, a cotar a 40 vezes free cash flow, eu diria que ainda há aqui uma ampla margem para a empresa cair em bolsa. Talvez uns 40% não seria tão improvável assim, chegar aqui alguns aos 250 dólares por ação. Just saying. O certo é que para mim a Microsoft é das empresas mais caras das magníficas 7 neste momento, embora não tão cara quanto a Apple. Vamos à Nvidia, que tem vindo a revolucionar tudo o que seja computação desde o final do século passado e que é a empresa que vai mais à frente de todas, já vai no quarto trimestre do ano fiscal 2025. Mas vai à frente também no que toca à inovação. O certo é que a empresa continua a crescer a olhos vistos, receitas aumentaram uns estonteantes 78% para 39 bilhões de dólares no último trimestre, sobretudo impulsionado por aquilo que é o investimento em AI e em centros de dados. O certo é que centros de dados atingiram um novo recorde, 35,6 bilhões de dólares neste trimestre, enquanto que o velhinho, o legado segmento de jogos tem vindo a diminuir as suas receitas e representam apenas 2,5 bilhões no último trimestre, o que comparando com os data centers não é absolutamente nada. Esta deixou de ser uma empresa de jogos e passou já há algum tempo a ser uma empresa de centros de dados, estando muito à frente da concorrência, da AMD, da Intel, de tudo que possas pensar no que toca a este segmento. Só que os crescimentos naturalmente vão começar a abrandar, para já ainda temos receitas a subir a quase 80%, lucro líquido a 80%, mas eu lembro-te que há um ano atrás receitas, lucros, etc., mais do que duplicavam. As receitas chegaram a triplicar, os lucros a duplicar ou triplicar também, enfim. Sei que era a 3 dígitos que estava a evoluir, mas naturalmente não podemos esperar que todas as árvores cresçam até ao céu. Eventualmente existe um teto e a desaceleração desse nível de crescimento era natural acontecer. Só que, como sempre, os investidores acham que estes níveis de crescimento vão continuar a acontecer até só nunca, e isso leva a desilusões, porque a empresa apresentou perspectivas para o primeiro trimestre do ano fiscal 2026, que em ano civil de nosso é o segundo trimestre de 2025, ok? É o que é, mas repara que as receitas são para vir nos 43 bilhões de dólares, o que representa um crescimento de 9% face ao último trimestre, já no 1 dígito, quando a empresa andava a crescer trimestre após trimestre a 2 dígitos. Por isso, uma desilusão perante as perspectivas que os investidores estavam a tomar. Margens brutas nos 70% a 71%, o que contrasta com os 73% que tinham trazido no último trimestre, que já de si era uma diminuição de 3 pontos face ao ano anterior, ou seja, as margens brutas estão a ser pressionadas. Nota-se que o custo de produção das placas gráficas está cada vez mais caro, por isso as matérias-primas estão mais caras e podemos ver a margem bruta a ser esmagada ao longo dos próximos trimestres. Cuidado com isso. Agora, claro, a Nvidia continua a ser pioneira em tudo que seja AI e tudo que seja ligado à robótica, automação, aos veículos elétricos, aos veículos autónomos, tudo que tu possas pensar, conexão nas cidades inteligentes, neuronais, operações cirúrgicas, tudo que possas pensar, a Nvidia vai estar à frente, mas como sempre temos que contrastar com aquilo que é a avaliação da empresa. A empresa é das melhores do mundo, ninguém duvida disso quando olha para estas margens e retornos absolutamente extraordinários. Só que cá está, se nos últimos 3 anos em média as receitas andaram a aumentar cerca de 70% ao ano, o lucro por ação andou a aumentar cerca de 90% ao ano, ok? Os free cash flows praticamente dobraram ano após ano nos últimos 3 anos, mas agora as perspectivas para os próximos 3 a 5 anos são muito menores. Naturalmente, volto a dizer, nenhuma árvore cresce até ao céu. Só que os investidores às vezes esquecem-se disso. E por isso as perspectivas são para crescer cerca de 29%, tanto as receitas como
os lucros. O que já se questiona se vale a pena estar a pagar 22 vezes por receitas que se estimam crescer apenas a 30% ao ano, porque uma coisa é pagar 20 vezes receitas por uma empresa que duplica as suas receitas ano após ano, após ano, após ano, e consiga fazer durante 10, 12, 13, 14 anos. Outra coisa é se apenas vai crescer a cerca de 30% ao ano, quando há outras empresas no mercado que crescem a igual ou até a maior ritmo. E para já, vamos pagar cerca de 25 vezes pelos lucros gerados ao longo dos próximos 12 meses. Para já estamos a pagar perto de 40 vezes, mas vai passar a 25 vezes, o que torna a Nvidia, na verdade, uma das empresas mais baratas das magníficas 7 neste momento. Impressiona-te, mas a verdade é que depois do mega crescimento que a empresa tem apresentado, principalmente desde que começou a onda da AI, aqui em 2022, se viermos a price to earnings perto de 25 vezes, vimos a valores de 2019. E isso já não se via há algum tempo. Aliás, eu investi na Nvidia cá atrás, ok? E infelizmente fui daquelas pessoas que vendeu cedo demais, com 20% de ganho, e perdi 1000% daí para a frente. Se eu vier aqui ver, eu saí aqui todo contente, algures, ok? E foi isto que eu perdi. Afinal foram mais de 2000%. Ah, pure Fred, pure Fred. E face àquilo que têm sido as dinâmicas dos últimos tempos, mesmo olhando para o price to free cash flow, eu diria que se calhar pagar aqui, voltar perto da média, pagar menos de 40 vezes price free cash flow, pode ser muito interessante para voltar a olhar para a Nvidia. De repente, parece-me que se ela se aproxima dos $100, volta a estar subavaliada. Isto, claro, assumindo que ela mantém-se a crescer 30 a 40% ao ano, que continua pioneira naquilo que é o desenvolvimento de data centers e AI e que a concorrência não a consegue apanhar. Há aqui algumas incertezas, mas para já é das magníficas 7 uma das mais baratas de momento, diria mesmo. E por fim temos a Tesla que, claro, agora só se fala em robôs, carros autónomos e que apresentou também resultados para o total 2024 e isso permite-me perceber aqui algumas coisas. Claro, agora quem refere a palavra AI nas suas apresentações e comunicações aos investidores, pelo menos 30 a 40 vezes vê as suas ações a performar bem, tem sido assim nos últimos 2, 3 anos. Embora a Tesla tenha sido das que mais desilude recentemente, com as ações a descer quase 40% e a estar aos mesmos níveis de lá atrás 2021. A questão é esta, é que a empresa continua a ser uma empresa de carros, quer se goste, quer não, eles apresentam mesmo isso, apesar que eu acho que é um software com rodas. Eles não dizem aqui Total Software with Wheels Revenues, eles dizem Total Automotive Revenues, e por isso é uma empresa de carros, e a verdade é que as receitas caíram 8%. Já a geração de energia e de storage mais do que dobrou, é interessante. É uma das minhas teses de investimento para a Tesla, é que ela vai conseguir monopolizar o espaço em termos dos chargers para depois outras marcas automóveis serem obrigadas a pagar à Tesla para poderem usar os seus carregadores. Esta é a minha tese para a Tesla, ok? E aqui o serviço aumentar também 31%, por isso algo interessante. Só é pena que seja apenas 2 bilhões de receitas quando os automóveis foram 21,5. Aliás, tem que olhar para aqui, que este é que é o quarto trimestre de 2024, por isso 2,8 bis em serviços contra 19,8 bis em automóvel. Por isso, receitas a subir de uma forma global apenas 2%, com lucro bruto a descer 6%, margens brutas a colapsar bastante, 138 pontos base, ou seja, 1,38% para 16,3% de margem bruta. Agora vamos tirar todas as outras despesas que continuam a aumentar
e de repente temos lucros operacionais aqui em 23%, margem operacional a colapsar 2%, já vai em 6,2%, continuamos a adicionar mais custos e temos que lucros líquidos caíram 71% neste último trimestre, o que é surreal, e a empresa já nem apresenta aqui a sua margem líquida. E depois o que eu acho curioso é isto, é que o lucro líquido vem nos 2,3 bis, ou se quiser atribuível a acionistas já non-GAAP 2,5 bis, enquanto que o lucro operacional veio em 1,58 bis, ou seja, claramente há aqui outros ganhos que foram consolidados nesta folha, na demonstração de resultados, e que me denotam que há alguma engenharia financeira, provavelmente, para puxar um bocadinho mais pelos resultados. Mas enfim, isso é outra história. O certo é que a empresa gera apenas 2 bis de free cash flow e por isso eu pergunto se justifica ter uma empresa que vale 841 bis em bolsa a gerar apenas 2 bis de free cash flow. Ok, as receitas são projetadas crescer cerca de 17% ao ano nos próximos 3 a 5 anos, os lucros 22% ao ano, mas repara quanto é que a empresa está avaliada: 10 vezes receitas e price to earnings aqui perto de 100 vezes. Acho que não tenho que dizer mais nada, pois não? É um perfeito disparate. Price to free cash flow 278 vezes e por isso, se eu vir, mesmo face à média, ainda estamos aqui acima da média, mas para mim os últimos anos só têm demonstrado uma coisa, é que isto é tudo investimento não na Tesla, mas em Elon Musk. E claro, agora Elon Musk é o melhor amigo de Trump. Acho que o filho de Musk não está muito contente com essa amizade, mas vale o que vale. E por isso, para mim, apesar da Tesla cair quase 30% este ano, ainda teria que cair aí mais uns 50% ou mais para vir a um valor razoável. Ou seja, talvez se voltarmos aqui aos 100 dólares, talvez eu possa olhar para a Tesla. Até lá, estou fora. Chamem-me louco, mas eu não estou disposto a pagar estes múltiplos absurdos por uma empresa que, para todos os efeitos, ainda está no ramo automóvel e que só vive de promessas de robótica, AI, de carros autónomos. Quando a Tesla ainda sonha em um dia produzir carros autónomos e robotáxis e mais não sei o quê, já a Baidu, a partir da sua Apollo, e a Waymo, que pertence à Google, vão muito à frente daquilo que a Tesla sequer ambiciona. Só que não se fala tanto nas notícias, os investidores não sabem disto, porque só olham para o que o Elon Musk diz e não para o que o Elon Musk faz, porque se olhassem para o que as outras marcas fazem e não para o que elas dizem, ou não dizem, então os investidores tinham uma dose de realidade. O certo é que a BYD está a comer o almoço à Tesla também no que são os carros elétricos, já nem estou a falar de carros autónomos, mas em 2024 a BYD já vendeu mais do que a Tesla, por isso prepara-te, China ao poder. E com isto, destas 7 magníficas, eu considero que Tesla está fora, Apple está fora, Microsoft está fora. O que é que está razoavelmente precificado? Alphabet, ok, embora não esteja ainda em subavaliação. A Meta está ok, a ligeiramente cara, por isso mantenho. E aqui as duas únicas que me podem interessar acompanhar daqui para a frente são a Amazon, pelos ganhos na Amazon Web Services, pelos ganhos na cloud, que começam a aumentar muito aquilo que é o seu lucro operacional, e também a Nvidia por finalmente parecer vir a comprimir os seus múltiplos atualmente. Por isso, Amazon e a Nvidia são duas empresas que eu vou começar a estar mais atento nos próximos tempos, porque face às suas perspectivas futuras e face à avaliação atual, talvez estas duas coisas pesadas possam mostrar uma oportunidade de investimento. Para já, tenho que fazer esse trabalho de investigação. Já sabes, nada disto é recomendação de investimento, são apenas opiniões que eu partilho consoante os dados que eu tenho à minha frente. Faz sempre o teu trabalho de casa, porque isso é que é importante no final de contas, é que tu escolhas os teus próprios investimentos, sejas independente nas tuas tomadas de decisão. Esse é que é o meu objetivo para ti.
é que tu te tornes autónomo nos teus investimentos. Por isso, neste vídeo, queria-te mostrar um enquadramento daquilo que são as 7 magníficas e o que é que eu acho para o seu futuro. Espero que tenhas gostado. Diz-me aqui nos comentários a tua opinião sobre estas 7 magníficas, se alguma delas te está a interessar neste momento, se algo do que eu te disse não faz sentido nenhum para ti, ou se até tens uma tese, um argumento contrário ao meu, todas as opiniões são bem-vindas. Deixa aí nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo. Um abraço lucrativo. Tchau, tchau.